E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa primeira aulinha de exercícios, tá? Antes de começar o exercício propriamente dito, eu quero só dizer um atento a vocês. Inclusive tem no slide Angelina, que é falando um pouco de gráficos direcionados. Eu já introduzi basicamente tudo para vocês, mas só dizendo uma coisinha bem besta, tá? Que nos gráficos direcionados não faz sentido em a gente falar sobre grau do vértice. Por que não? Porque vê só. Porque o grau do vértice em um grafo direcionado, então vou pegar o exemplo do nosso famoso triângulozinho, o que é que vai acontecer? Vou aqui, ó, V1, V2, V3, aí eu colocar uma seta para cá, uma seta para cá, uma seta para cá, beleza? O que é que vai acontecer? Que se, por exemplo, eu digo que o grau do vértice 1 ele é 2, isso não faz muito sentido, certo? Porque a ideia que dá pra gente de dizer que o grau do vértice é 2 é que ele tem duas arestas que ele pode usar. Duas arestas conecta ele. Mas pensa, dessas duas arestas aqui, ó. Dessas duas arestas, o vértice 1 pode usar as duas? Não. Só pode usar uma, na verdade, por conta da setinha, por conta dessa seta. Então o que acontece? Na verdade, se eu começo do vértice 1, eu só tenho a única opção de ir para o vértice 2. Eu não posso ir do vértice 1 diretamente para o vértice 3. Eu só posso usar uma das duas arestas que incidem nele. Consequentemente, quando a gente falar de grau do vértice em um grafo direcionado, na verdade, a gente vai transformar isso em dois conceitos. No grau de vértices, desculpa, perdão, grau de entrada do vértice, certo? Acabei engolindo a palavra. Grau de entrada do vértice e o grau de saída, né? Se entrou, tem a saída também, grau de saída do vértice. Ou seja, vê se não fica muito mais intuitivo a definição, muito mais simples. Do vértice 1, vou colocar aqui como exemplo, ó. O exemplo, no vértice 1, eu vou colocar assim, ó, G é grau de entrada de V1 é igual a 1. Ou seja, esse carinha aqui, ó, o circular aqui, ó, eu tenho uma aresta que entra nele, que a direção tá entrando no vértice. Show? E eu tenho outra aresta que eu tenho uma setinha que sai do vértice 1. Então eu vou dizer que o grau de saída do V1 é 1. Ao invés de eu dizer que o grau do vértice V1, do vértice 1, é 2, eu vou subdividir isso em grau, né, de entrada e grau de saída. Quantas arestas estão entrando, quantas arestas estão saindo do vértice. Show de bola? Pronto, é só esse atento. Agora bora para as questões. Quantos nós possuem um grafo regular de grau 4 com 10 arestas? Aí respira fundo. As minhas sugestões, minha principal sugestão, na verdade, em questão de gráfico é respirar fundo. Pode ser muita besteira, mas assim, quando eu respirar fundo é digerir aos poucos o enunciado. Em que sentido? Primeiro que ele diz pra gente um gráfico regular. Então a gente tem que, primeiramente, lembrar o que é um gráfico regular. Foi o primeiro gráfico que eu apresentei aqui para vocês no curso. Um gráfico K regular, né? Beleza? Que todos os vértices têm o mesmo grau. É essa a definição. Então é um gráfico regular de grau 4. Aí eu vou ter que lembrar. Então todos os vértices têm grau 4. Porém, eu não sei se vocês lembram, é, quando eu falei de gráfico regular, eu disse que tinha uma ambiguidade. Em que sentido? No sentido seguinte, eu vou escrever depois a palavra, tá bom? No grafo 2 regular, ele na verdade, pode ser vários tipos de grafo, né? Por exemplo, esses dois grafos são grafo 2 regular. Por quê? Porque esse 2, diferentemente dos outros tipos de grafo que a gente viu, não indica a quantidade de vértices, indica o grau de cada vértice. Ou seja, em todos os vértices desses meus dois grafos, o grau é 2. Então, resumindo, o que é que eu estou querendo dizer de ambiguidade? Que no grafo regular, eu posso ter infinitas visualizações, infinitos tipos de gráficos com diferentes vértices, com diferentes arestas, atendendo à propriedade
do K, ou seja, atendendo a propriedade do grau dos vértices. Porém, o que é que acontece? Ele já diz pra gente, eu vou apagar aqui, tá? Para não ficar muito poluído. A questão diz pra gente, justamente para quebrar essa ambiguidade, que além de ser um K regular, ou seja, todos os vértices têm grau 4, ele tem 10 arestas. Olha só que legal. Por que essa aresta quebra a ambiguidade? Vou desenhar de novo aqui o triângulo quadrado. Os dois são dois regular, certo? Os dois grafos são dois regular, mas a quantidade de arestas deles é diferente. Ou seja, pela quantidade de arestas, a gente consegue descobrir a quantidade de vértices. Show? Então, o que a gente vai fazer nessa questão? Vê só. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro usar o teorema, né? Basicamente, como eu disse, esse teorema vai servir de base para a gente quase tudo. Tá bom? Então, o que acontece? Se um 4 regular, é porque o grau de cada vértice é 4. Show? Então, o que acontece? Eu vou desenhar aqui o somatório, Vzinho, pertencente a Vzão, massa, do grau de Vzinho, beleza? Sem que esse somatório, eu posso dizer que ele é igual a quem? Certo? Eu posso dizer que esse somatório ele é igual a 4. Por que 4? Porque é o grau de cada vértice vezes a quantidade de vértices. Mas, opa, a quantidade de vértices eu quero descobrir. Então, eu vou manter como a cardinalidade do conjunto V. Eu espero que você lembre disso, né? Que o grafo é composto de dois conjuntos. Um deles é o conjunto dos vértices, que é V. E essa barrinha é a cardinalidade. Então, 4 cardinalidade de V é igual a duas vezes a quantidade de arestas, que é a cardinalidade A. Sendo que, aí passando 2 dividindo, né? Cortando isso daqui, eu tenho que, algebricamente, tenho que a quantidade de arestas é igual a duas vezes a quantidade de vértices. E passando 2 dividindo, eu tenho que a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas sobre 2. Mas opa, olha só que massa. A questão disse pra gente quantas arestas eu tenho. Então, a quantidade de vértices é 10, que é quantas arestas eu tenho. Aqui, ó. Tenho 10 arestas. Show? Tenho 10 arestas. Então, eu tenho 10 dividido por 2, que é 5. 5 vértices. Fica aqui 5 vértices. Show, então a resposta à questão é essa. É bem simples, bem tranquilo. Só lembrando, eu não vou escrever muito aqui, até porque não tem muito espaço, né? Vai ficar polido. Mas, se você já estiver habituado, bem habituado com os gráficos, você talvez não precise nem fazer esses cálculos. Você já vai perceber de cara que, na verdade, isso é um K5. Então, eu vou colocar aqui, ó. OBS é o K5. Se você lembra que é o K5, ele não é o regular, né? Quando a gente representa só dessa forma K, ele é o completo. Por que ele é o completo? Pensa comigo. Vocês lembram da aula do K completo? E que eu tenho N vértices, nesse caso é 5. E o grau de cada vértice é N-1. Na verdade, porque em um gráfico completo, cada vértice é ligado a todos os outros vértices. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho 5 vértices, nesse caso do K5, vezes 5 menos 1, que é 4. Então, 5 vezes 20, desculpa, perdão, acabei engolindo, não é o 4. 5 vezes 4 dá igual a 20. Sendo que eu tô contando cada aresta duas vezes, então eu divido por 2. Aí eu vou ter 10 arestas, entendeu? Então é basicamente isso, tá ligado? Então, se você estiver muito habituado, já bem habituado com questão de gráfico e tudo, você não precisa nem fazer esse cálculo, você vai, opa, ele é um K4 regular e 10 arestas, então é um K5. Beleza? Mas assim, não se preocupe, se você não chegou nesse nível, tipo, se você por acaso não leu anunciado a questão e já pensou no K5 direto, não tem bronca, tá? De verdade, porque assim, sempre você vai ter a possibilidade de fazer esses cálculos, de pegar o teorema, de destrinchar e resolver. Então sempre vai ter isso. E à medida que você for resolvendo várias questões, você vai ter essa facilidade, tá bom? Então vou gravar uma outra aulinha aqui para resolver outra questão, só para não ficar tudo muito longo. E é isso, tá bom? Até a próxima.